Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saiu da igreja com a paz do Senhor. Eu fico muito feliz. Marcelo, gostar desses louvores maravilhosos, desses louvores raiz, né? Eu sinto falta do Cauã aqui, que o Cauã, ele gostava muito desses louvores. E agora nós temos o Marcelo, né? Que louvado seja o Senhor, né? Parabéns, Marcelo. Parabéns pela escolha do louvor, maravilhoso. Falar a questão de amizade, de amigos, ou coisa difícil. É muito difícil porque, principalmente hoje, a gente percebe que as pessoas, elas estão descartando pessoas com uma facilidade muito grande. Porque recebeu um não, porque se chateou-se, porque você precisou no momento e a pessoa não podia. E é muito triste isso, porque nós somos imperfeitos. Nós vamos nos moldando para nós andarmos juntos, respeitando uns aos outros. Somos pessoas imperfeitas que nós precisamos nos adaptar e respeitar as vontades, os desejos, os gostos. Quando a gente escolhe Dizem que o nosso coração é que escolhe o nosso esposo, né? E a gente percebe que no namoro é uma forma, e depois que casa, vai convivendo, né? Vai comendo aquele sal junto, e a gente vai descobrindo quem que é quem. E é nessa forma que a gente vai adaptando o nosso amor, né? Vai nos acostumando, né? A questão do respeito e questão de amizade também. Amizade, ela surge nas dificuldades, nas lutas, no soprar do vento, no subir das águas, bater das ondas. É isso que faz com que a nossa amizade venha a ser fortalecida. Às vezes você olha para alguém e você fala assim: eu te conheço, porque quão grandes lutas já passamos juntos. Então, é dessa forma que nós precisamos. Eu acho muito interessante duas passagens da palavra de Deus na Bíblia, que está lá em João, capítulo 13, que vai falar sobre a narrativa da última ceia. E ali a gente vê Jesus, porque Jesus ele tinha 5 tipos de pessoas do lado dele. Ele tinha a multidão, ele tinha os apóstolos, ele tinha os discípulos, ele tinha Pedro, Tiago e João, e tinha João, Então, João era o único íntimo dele, onde ele reclinava, onde ele chamava de amigo, mas ele também chamava Judas de amigo, E é interessante que naquele momento da última ceia, Pedro olha para João e Jesus fala para eles assim: um de vocês vai me trair. E Pedro olha para João e fala assim: pergunta para ele quem há de trair. E João pergunta, e ele fala assim: aquele a quem eu molhar o pedaço de pão e o der. E ele molha o pedaço de pão e dá para Judas. Mas só que eles não entenderam, porque naquela época, para uma equipe que está numa mesa e o seu líder molhar um pedaço de pão e o entregar, queria dizer que ele era honrado, que ele era especial, que ele era amigo, que ele era desejado, que ele está ali, era um momento de felicidade, por ele estar participando daqueles momentos. E outra passagem, Pedro fala assim para Jesus: mestre, quem há de te trair? Seria eu? Aí ele fala assim, Jesus fala para ele assim: cuida tu da tua vida. O que te interessa quem há de me trair? Porque Jesus sabia o que Pedro também ia fazer. Se a gente analisar, Pedro foi tanto quanto Judas, só que Pedro tomou atitude diferente, com seu amigo Jesus. E outra passagem que está lá em Êxodo 17, que vai falar ali na batalha contra os amalequitas, ali quando Moisés ele está lá de braços levantados, e a Bíblia diz que Moisés, os braços dele eram muito pesados.
e vai ali junto com ele o seu irmão Arão e o seu amigo Ur. Então, a gente percebe que em todas as áreas das nossas vidas nós precisamos de alguém, nós precisamos de amigos. É interessante que quando as pessoas elas nos magoam, não revida no momento da raiva. Se afaste, se cale, resolva, porque depois que a poeira baixa, você vai ver o quão errado você também estava. Porque na sexta-feira ali, eu estava ali falando da pastora, e a pastora Cecília, ela é mais ou menos assim, a questão de mansidão, né? Estava falando para a Cecília, questão de mansidão, eu nunca sentei, conversei com ela, só questão a paz do Senhor, no máximo um aperto de mão, mas a gente olha para ela e a gente percebe. Mas já teve gente que diz que você dá essa característica para ela porque você não a conhece. Mas nós somos representados como o sal da terra. E às vezes nós somos o sal grosso, nós somos o sal refinado, o temperado, né? Outro dia eu fui convidado para participar de um churrasco na casa de um amigo e ele me apresentou um sal em forma de fumaça de churrasco, que era o sabor. Nunca nem tinha visto falar, mas ô coisa boa. Gente, então nós temos essas características e desperta em nós essa característica conforme você age comigo e conforme que eu ajo com você. Então não descartamos uns aos outros, amamos uns aos outros, respeitamos uns aos outros, e com isso nós formamos um amigo, aquele que a Bíblia fala que na hora da aflição ele se torna um irmão. Que nós sejamos assim, amamos gente imperfeita, porque nós também não somos perfeitos. E eu convido os adolescentes para estarmos louvando ao Senhor. Deus bendito, aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.